Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a greve. A greve na história do Brasil, houve períodos em que ela foi proibida, houve períodos em que fazer greve constituía crime, houve períodos em que a greve passou a ser tolerada e a partir de 5 de outubro de 1988, a greve tornou-se um direito. Mas não existe direito absoluto. O próprio texto constitucional fala de limites para o exercício do direito de greve, limites esses que serão definidos em lei. Então, com a Constituição da República de 5 de outubro de 1988, a greve passou a ser um direito. O artigo 9º do texto constitucional diz: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1º do artigo 9º do texto constitucional. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, a greve passou a ser um direito previsto no artigo 7º da Constituição da República, e artigo 9º da Constituição da República, e o artigo 9º fala de uma lei regulamentando o exercício do direito de greve. Essa lei é a Lei 7783 de 1989. Lei 7.783 de 28 de junho de 1989. Ela dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências. O artigo 1º da Lei de Greve reproduz o artigo 9º do texto constitucional, dizendo: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta lei. Então, para que a greve seja legal, ela deve observar o disposto na Lei 7783 de 1989. O que vem a ser greve? O que é greve? Artigo 2º da Lei de Greve. Para fins desta lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva temporária e parcial, total ou parcial, de prestação de pessoal de serviços a empregador. Então, a greve é uma paralisação coletiva. Um único empregado não pode fazer greve. A paralisação tem que ser coletiva. Essa paralisação será temporária, deve ser pacífica, pode ser total ou parcial. Todos os empregados da empresa fizeram greve, ou apenas um grupo de empregados, mas todos pararam a prestação de serviço. A greve é uma forma de autodefesa. Na classificação das formas de solução dos conflitos trabalhistas, a autodefesa vai incluir a greve e o lockout. Enquanto a greve é a paralisação dos empregados, o lockout é a paralisação do empregador, o qual no Brasil é proibido
pelo artigo 17 da Lei de Greve. Por que greve? Qual a origem do nome? A primeira paralisação coletiva de trabalhadores de que se tem notícia ocorreu na Praça dos Gravetos, na França, La Place de Grève. Daí a origem do nome, greve, né? Foi a primeira paralisação de trabalhadores, né? A primeira paralisação de trabalhadores ocorreu na Praça da Greve, a Praça dos Gravetos. Daí a origem do nome. Para que a greve seja legal, o primeiro ponto é a tentativa de negociação. Nenhuma greve pode ser deflagrada sem a prévia tentativa de negociação. Portanto, para a greve ser legal, primeiro tem que se buscar a autocomposição, a negociação coletiva. Portanto, os trabalhadores serão convocados pela entidade sindical para definirem a pauta de reivindicação. A pauta de reivindicação é que será levada à mesa de negociação coletiva. Então, diz o artigo 4º da Lei de Greve: caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma de seu estatuto, a Assembleia Geral, que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviço. Então, essa Assembleia Geral inicialmente é convocada para definir a pauta de reivindicação, a qual será levada à mesa de negociação coletiva. Se a empresa concordar com a pauta de reivindicação, estará solucionado o conflito, com a correspondente elaboração de acordo coletivo ou convenção coletiva. Mas pode ser que a empresa não concorde com a pauta de reivindicações, faça uma contraproposta e os empregados aceitem, representados pelo sindicato da categoria profissional. Desta forma, também estará solucionado o conflito, elaborando-se o acordo coletivo ou a convenção coletiva. Se nenhum dos lados ceder e o conflito persistir, não havendo negociação coletiva, frustrada a negociação coletiva, diz o artigo 3º da Lei de Greve, ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva de trabalho. Então, uma vez frustrada a negociação coletiva e não escolhendo as partes a solução do conflito coletivo através da arbitragem, a arbitragem não é obrigatória, ela é facultativa. Parágrafo 1º do artigo 114 da Constituição da República. Frustrada a negociação coletiva e não havendo solução do conflito via arbitral, pode-se deflagrar a greve. Mas a greve não poderá ser deflagrada por um ato unilateral da entidade sindical. A entidade sindical, mencionada no artigo 4º, aquela que convocou a Assembleia Geral para definir a pauta de reivindicação, terá que convocar novamente a Assembleia Geral para que esta delibere sobre a cessação coletiva de trabalho. Pode ser que os empregados não queiram fazer greve. Pode ser que os empregados não concordem com a paralisação coletiva. E neste caso não haverá greve. Mas, havendo decisão da maioria, conforme definido no Estatuto do Sindicato, de acordo com o quórum ali estabelecido, havendo decisão favorável à deflagração da greve, esta poderá ser iniciada. No entanto, quando a Assembleia Geral aprova a greve não pode ter início de imediato. É necessário comunicar ao empregador de que haverá greve. O parágrafo único do artigo 3º da Lei de Greve prevê que a comunicação tem que ser feita
com 48 horas de antecedência. Dispõe o parágrafo único do artigo 3º, a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. Então, a greve terá que ser antecedida da comunicação, a qual tem que ser feita 48 horas antes de seu início. Em se tratando de serviços ou atividades essenciais, os quais são mencionados no artigo 10 da Lei de Greve, o prazo de comunicação é maior. O artigo 13 da Lei de Greve dispõe: na greve em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas da paralisação. Então, aquela comunicação prévia de que haverá greve no prazo de 48 horas não se aplica aos serviços ou atividades essenciais. Nos serviços ou atividades essenciais, a comunicação tem que ocorrer com antecedência de 72 horas. Quais são os serviços ou atividades essenciais? O artigo 10 da Lei de Greve diz: são considerados serviços ou atividades essenciais. Primeiro, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Segundo, assistência médica e hospitalar. Terceiro, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. Quarto, funerários. Quinto, transporte coletivo. Sexto, captação e tratamento de esgoto e lixo. Sétimo, telecomunicações. Oitavo, guarda, uso, controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. Nono, processamento de dados ligados a serviços essenciais. 10. Controle de tráfego aéreo e navegação aérea. E 11. Compensação bancária. Esses são os serviços ou atividades essenciais. A greve nesses serviços ou atividades essenciais tem que ser comunicada com antecedência de 72 horas. Nos serviços ou atividades essenciais, a greve pode ocorrer? Pode, mas esses serviços ou atividades essenciais têm que ser mantidos. Eles não podem ficar paralisados totalmente. Neste sentido, dispõe o artigo 11 da Lei de Greve. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Então, a greve nos serviços ou atividades essenciais não pode paralisar totalmente esses serviços ou atividades essenciais. Eles têm que ser mantidos, no mínimo necessário, para o atendimento da comunidade. E caso isso não ocorra, o artigo 12 da Lei de Greve prevê: no caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o poder público assumirá a prestação dos serviços inadiáveis. Então, não havendo manutenção dos serviços ou atividades inadiáveis, o poder público poderá assumir a prestação desses serviços. Pois bem, durante a greve,
os direitos fundamentais devem ser respeitados. Então, o artigo 6º da Lei de Greve estabelece: são assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, primeiro, o emprego de meios pacíficos, tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. Todos os meios para convencerem os trabalhadores a aderirem à greve podem ser utilizados, desde que sejam meios pacíficos. Segundo, a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento. Parágrafo 1º do artigo 6º. Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem. Todos os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição da República devem ser respeitados tanto pelos empregados quanto pelos empregadores durante a greve. Parágrafo 2º do artigo 6º. É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. Parágrafo 3º. As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho, nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa. Esse parágrafo 3º do artigo 6º da Lei de Greve é desnecessário, porque lá no parágrafo 1º já está previsto que durante a greve, tanto os empregados quanto os empregadores devem respeitar os direitos fundamentais. Ora, aqui no parágrafo 3º do artigo 6º, a vedação é de frustrar o direito de ir e vir. É um direito fundamental. A vedação é a ameaça ou dano à propriedade ou à pessoa, que também são direitos fundamentais. De forma que o parágrafo 3º do artigo 6º do texto da Lei 7783/89 não precisaria existir. Tudo que nele está contido já está previsto no parágrafo 1º. Talvez o legislador tenha tido um zelo para deixar bem explícito que durante a greve, aqueles empregados que não queiram aderir à greve, que queiram trabalhar, não podem ser impedidos de se dirigirem à empresa. Direito de ir e vir. Não podem ser ameaçados na integridade física e nem no seu patrimônio. E também não pode haver a ameaça aos representantes da empresa e nem ao patrimônio da empresa e nem dos representantes da empresa. Artigo 7º da Lei de Greve. Observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. A participação em greve suspende o contrato de trabalho. A lei não contém palavras inúteis. Durante a greve, os empregados não estão trabalhando. Se eles não estão trabalhando, eles devem receber salário? Haverá contagem de tempo de serviço? Toda vez que o empregado não trabalha, mas mesmo assim recebe salário e há contagem de tempo de serviço, estamos diante da interrupção do contrato de trabalho. Toda vez que o empregado não trabalha, não recebe salário e não há contagem do tempo de serviço, estamos diante da suspensão do contrato de trabalho. Aqui, o artigo 7º é expresso: a greve suspende o contrato de trabalho. Portanto, os dias de paralisação não serão contados como tempo de serviço e não haverá direito ao recebimento de salário
correspondente aos dias de paralisação. A greve suspende o contrato de trabalho. Mas o artigo 7º diz, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Pode ser que após a greve ser deflagrada, autodefesa, as partes solucionem o conflito através da autocomposição. Após a deflagração da greve, voltaram a negociar e firmaram um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, pondo fim à greve. E neste acordo coletivo ou nesta convenção coletiva, estabeleceram o pagamento do salário dos dias de paralisação. Neste sentido, haverá direito ao recebimento de salário. Pode ser que a decisão pondo fim à greve seja um laudo arbitral. As partes recorreram à arbitragem, forma de heterocomposição na solução do conflito trabalhista. E a decisão do árbitro foi no sentido de pagamento do salário dos dias de paralisação. Ocorre que, não havendo acordo coletivo, nem convenção coletiva e nem laudo arbitral mandando pagar o salário, se a decisão sobre a legalidade da greve for da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho entende que, havendo previsão no artigo 7º de que a greve suspende o contrato de trabalho, os empregados não terão direito ao salário do período de paralisação. A lei não contém palavras inúteis. Logo, para receberem salário durante o período de greve, terão que negociar neste sentido. Por força de lei, o pagamento do salário não está assegurado. Se a greve é um direito este previsto na Constituição da República, os empregadores não podem dispensar os empregados porque os empregados fizeram greve, porque os empregados exerceram um direito constitucional. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 7º da Lei de Greve dispõe: é vedada a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 9º e 14º. Então, os empregadores não podem dispensar os empregados porque os empregados fizeram greve. O exercício do direito de greve não pode implicar na dispensa por justa causa. Também, se houver dispensa sem justa causa e os empregados conseguirem provar que foram dispensados porque fizeram greve, essa dispensa será uma dispensa discriminatória, também inválida e garantindo aos empregados o direito à reintegração. Durante a greve, os empregadores não podem contratar empregados em substituição aos grevistas, porque se fosse assim, haveria frustração do exercício do direito de greve. Qual a razão? Qual a influência de uma paralisação coletiva se os empregados em greve pudessem ser substituídos por outros empregados contratados para este período? Nenhuma. É por isso que o parágrafo único do artigo 7º da Lei de Greve veda a contratação de empregados substitutos, exceto nas hipóteses dos artigos 9º e 14º da Lei de Greve. O artigo 9º dispõe: durante a greve, o sindicato ou comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles
essenciais à retomada das atividades da empresa, quando da cessação do movimento. Em algumas empresas, há máquinas, por exemplo, que não podem ser desligadas, têm que ser mantidas. A hora que for do dia, você passa em frente a essa fábrica e você vai ver as máquinas funcionando, né? Principalmente metalúrgicas. Por exemplo, a CSN, a companhia CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, a hora que for do dia, né, da noite, da madrugada, em que passarmos em frente à CSN, os fornos estarão ligados. Então, nessas situações, não há como desligar as máquinas. O serviço tem que ser mantido. Em grupos, os trabalhadores se revezarão para a manutenção desses equipamentos. E se isso não ocorrer, aí a empresa poderá contratar empregados em substituição. Artigo 9º da Lei de Greve. A outra hipótese é o artigo 14. O artigo 14 dispõe: constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Na hipótese do artigo 9º, a greve já foi objeto de decisão da Justiça quanto à sua legalidade ou ilegalidade. E após a decisão da Justiça, não se justifica a manutenção da greve. Neste caso, os empregados terão que retornar ao trabalho. E caso não retornem ao trabalho, após o acordo que pôs fim à greve, ou a decisão da Justiça do Trabalho decidindo o conflito, transitando em julgado, sem efeito suspensivo, né, os empregados terão que retornar ao trabalho. Não retornando, pode haver contratação de substitutos e até a dispensa por justa causa daqueles empregados que não retornaram ao trabalho após a greve ser julgada ilegal. A competência para julgar a greve já estava prevista no artigo 8º da Lei de Greve, o qual dispõe: a Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre a procedência total ou parcial ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao tribunal publicar de imediato o competente acórdão. Então já existia competência da Justiça do Trabalho para julgar a greve. Com a emenda constitucional número 45, a reforma do Judiciário de 8 de dezembro de 2004, o artigo 114 da Constituição da República sofreu modificações e passou a dispor: artigo 114 caput, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 2º, as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Não apenas a greve, que já era da competência da Justiça do Trabalho, mas também as ações que envolvam o exercício do direito de greve. E aí incluímos, por exemplo, o interdito proibitório, uma ação com fundamento no Código Civil e que antes da emenda 45 não era da competência da Justiça do Trabalho. Aquela ação na qual a empresa busca preservar o seu patrimônio e para isso ela ajuiza uma ação de interdito proibitório para proibir que os grevistas se aproximem da empresa no raio de alguns metros ou quilômetros, né, para preservar o seu patrimônio. Também, em decorrência da emenda 45, foi acrescentado, foi modificada a redação do parágrafo 3º do artigo 114, o qual passou a dispor que, em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.
Sem essa previsão constitucional, já havia competência da Justiça do Trabalho para julgar a greve por força do artigo 8º da Lei de Greve. Não havia competência para julgar outras ações relacionadas com o exercício do direito de greve. A Lei de Greve também prevê, no seu artigo 14, que nós já analisamos, que havendo acordo ou convenção ou decisão da Justiça pondo fim à greve, a manutenção da greve caracterizaria abuso do exercício do direito de greve. Mas o seu parágrafo único estabelece que na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação, primeiro, que tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição. Segundo, seja motivada pela superveniência de fatos novo ou acontecimento imprevisto, que modifique substancialmente a relação de trabalho. Então, é uma greve que surgiu em virtude de um conflito por não cumprimento de cláusula de convenção ou acordo coletivo aprovado anteriormente, ou que surgiu de um fato novo não previsto na negociação anterior ou na decisão da Justiça do Trabalho que julgou o conflito anterior. A Constituição da República, lá no artigo 9º, parágrafo 1º, fala de lei regulamentando o abuso do exercício do direito de greve. E aqui na Lei de Greve, o artigo 15 vai estabelecer a responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos no curso da greve será apurada, conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal. No âmbito trabalhista, o abuso do exercício do direito de greve implicará na dispensa por justa causa. No âmbito civil, o dano que venha a ser causado, a ofensa à honra eventualmente ocorrida, sujeitarão os ofensores ao dever de reparação de danos. E no âmbito criminal, o Código Penal tem um capítulo que trata dos crimes contra a organização do trabalho. E pode ser que o abuso no exercício do direito de greve implique na consumação de algum crime contra a organização do trabalho, ou crime contra a pessoa, ou crime contra o patrimônio. Então, a apuração criminal é feita na justiça criminal e não na justiça do trabalho, a qual não possui competência em matéria criminal. O artigo 16 da Lei de Greve fala da greve do servidor público, no seguinte sentido. Artigo 16. Para os fins previstos no artigo 7º, inciso 7º da Constituição, lei complementar definirá os termos e os limites em que o direito de greve poderá ser exercido. O artigo 37, inciso 7º, fala do direito que o servidor público tem de fazer greve. Então, lá diz no texto constitucional, artigo 37, inciso 7º, que é garantido ao servidor público civil o direito, artigo 7º, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Antes, na redação original do artigo 7º, inciso 7º, do artigo 37, inciso 7º da Constituição da República, ele falava em lei complementar. Então, lei complementar é que definiria o exercício do direito de greve do servidor público. E aqui no artigo 16 da Lei de Greve, ele também fala em lei complementar. Lei complementar que nunca existiu. E a greve do servidor público ocorre com frequência. E aí duas correntes.
surgiam. Uma entendendo que a greve era ilegal, porque inexistia lei complementar regulamentando a greve do servidor público, e a outra entendendo que ela era legal, aplicando-se, por analogia, a Lei 7783/89. Aí veio a reforma administrativa, a emenda constitucional número 19, e alterou a redação do inciso 7º do artigo 37, que não fala mais em lei complementar, mas em lei específica, de forma que o direito de greve do servidor público será definido nos termos de lei específica. A ideia do legislador, constituinte derivado, foi dizer, não é essa lei 7783/89, é uma lei específica, que também não existe. E as greves do serviço público continuam ocorrendo. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que enquanto não houver lei específica regulamentando a greve do servidor público, aplicar-se-á, no que couber, a Lei 7783 de 1989. Por fim, o artigo 17 da Lei de Greve veda o lockout, com a seguinte redação: artigo 17. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados, entre parênteses, lockout. Enquanto a greve é a paralisação coletiva dos trabalhadores, o lockout é a paralisação da atividade empresarial. O lockout também é forma de autodefesa ao lado da greve, mas no Brasil o lockout é proibido. Artigo 17 da Lei de Greve. Mas caso o lockout ocorra, os empregados não trabalharão, mas não porque não quiseram, mas porque foram impedidos ou proibidos de trabalhar. E nesse sentido, o empregador terá que pagar salário e contar tempo de serviço. Os empregados não poderão ser prejudicados. Não será possível exigir deles, depois, a reposição das horas de paralisação. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 17 da Lei de Greve dispõe: a prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o período de paralisação. Então, sobre greve, eram essas as observações que tínhamos a apresentar. Até o próximo vídeo.